Para a gente conseguir sequer começar a entender uma figura como o Juiz Holden, a gente precisa de um mapa do inferno. E olha, não existe mapa mais preciso que o de Dante. A guerra é Deus? Uau! Essa frase, isso aí não é só uma blasfêmia, sabe? É uma teologia inteira. Uma declaração de fé de que a violência é a única coisa que realmente comanda o universo. Então, fica a pergunta, né? Dentro daquele inferno todo organizado, todo metódico do Dante Alighieri, onde é que cabe uma criatura dessas? Como é que a justiça de Dante, que é tão precisa, lidaria com alguém que parece nem se encaixar na lógica do bem e do mal? Bem, vamos dar uma olhada na ficha corrida dele. A lista de pecados é imensa. Ele lidera massacres indiscriminados, caça escalpos por esporte, por dinheiro, como se fossem figurinhas. Eleva a guerra ao status de divindade, corrompe crianças. E talvez o pior de tudo, ele se coloca no lugar de Deus, como o juiz de todas as coisas. A primeira resposta que vem na cabeça, claro, é o sétimo círculo, o lugar dos violentos. Com certeza, né? Um cara desses, rios de sangue fervente para assassinos, parece o lugar perfeito para ele. Só que não é tão simples assim. E é aqui que a coisa fica mais profunda. Chamar o Holden de violento é pouco. Para ele, a violência não é paixão, não é raiva, é só uma ferramenta. Uma ferramenta fria, calculada, e no inferno de Dante, o pecado que vem da cabeça, da inteligência mal usada, é sempre muito, muito pior do que o pecado da força bruta. Então, a gente precisa descer, passar pelos rios de fogo da violência, passar pelos buracos da fraude comum. A gente tem que ir até o fundo do abismo. A alma dele o puxa para lá, para onde ficam os pecados que precisam não de um músculo forte, mas de um coração congelado. E lá no fundo de tudo, a gente não encontra fogo. A gente encontra o Cócito, um lago gigantesco congelado. É aqui que não ficam os passionais, os esquentados. Aqui é o lugar do mal calculado, o lugar dos traidores. E esse lago congelado é dividido em 4 áreas, cada uma para um tipo específico de traição. Então, para a gente achar o endereço exato do Holden, a gente tem que ver qual é a especialidade dele quando o assunto é trair. E de todas elas, tem uma que descreve o modus operandi do Holden com uma perfeição assustadora. Ptolomeia. A área reservada para quem trai a hospitalidade, para quem viola aquela confiança sagrada de quem te recebe em casa. E é só pensar na história dele, né? A gangue do Glanton, com o Holden como cérebro por trás de tudo, vive disso. Eles chegam nas cidades como os salvadores, são recebidos com festa, com comida, com abrigo, e no final sempre deixam um rastro de massacres. Qualquer pingo de confiança que dão para eles vira uma arma na mão deles. Só que o nível da traição do Holden é tão absurdo que ele ativa uma espécie de cláusula especial, uma regra teológica única e, sinceramente, aterrorizante do inferno de Dante. É que, segundo essa regra, a justiça divina não espera a pessoa morrer. No exato instante do pecado, a alma do traidor é arrancada e jogada direto no gelo de Ptolomeia. E o corpo? O corpo que fica aqui na Terra é ocupado por um demônio que continua vivendo a vida da pessoa até o fim. Então, aquela casca do juiz Holden que a gente vê dançando no Texas é só isso, uma casca. A alma dele, a essência, já está congelada no inferno há muito tempo. Isso não é uma interpretação, não é uma teoria, está lá, escrito pelo próprio Dante, no canto 33 do Inferno. Ele diz exatamente isso. Sabe que, tão logo a alma trai, o corpo lhe é tomado por um demônio. É uma lei do universo dele. E aí que as coisas mais estranhas sobre o juiz Holden começam a fazer um sentido assustador. Por que ele diz que nunca vai morrer? Por que ele nunca dorme? Simples. Porque aquele corpo que a gente vê andando por aí não é mais humano. É um autômato, uma marionete animada por um demônio, enquanto a alma de verdade dele já foi condenada e está presa no gelo há décadas. E a lógica das punições do inferno de Dante é poética. A punição não é aleatória. Ela sempre reflete o pecado de uma forma irônica, como um espelho distorcido. E para o Holden, nossa, essa inversão é de uma crueldade perfeita. Pensa só, em vida, o Holden é o movimento em pessoa, o dançarino que nunca para, que diz que nunca vai parar de dançar. A punição dele fica congelado, uma estátua, a imobilidade completa e eterna para o mestre do movimento. Ele era o mestre do fogo, o cara que criava pólvora do nada, que entendia de química, de explosões. E onde ele vai parar? Num lugar onde não existe calor, o prisioneiro do frio absoluto. O senhor da energia
condenado à inércia total. E talvez a ironia mais perfeita e brutal de todas. O juiz era aquele que via tudo, que anotava tudo em seu caderno, que dizia que nada podia existir sem que ele soubesse. E no inferno, as próprias lágrimas dele congelam nos seus olhos, formando uma camada de gelo que o cega para sempre. Aquele que queria ver tudo, agora é forçado a olhar só para dentro de si mesmo. O que nos leva a pensar? Aquela imagem final dele, sabe? O juiz gigante, dançando, tocando violino, dizendo que nunca vai morrer. Aquilo não é o sinal da vitória dele? Será que aquilo é, na verdade, a prova final, a prova definitiva de que ele já foi condenado?